Então, já emendando aqui e convidando o nosso próximo painelista para apresentar para vocês algumas informações sobre a operação de Home Equity, eu convido ao nosso palco virtual o CEO e fundador da Credit Home, Bruno Gama, que também nos últimos anos atuou como CEO da Credit Pronto, que foi uma joint venture da Lopes com o Banco Itaú. Bruno, agradeço tirar aí 30, 40 minutinhos do seu dia, da sua manhã, para bater um papo com a gente. Um prazer receber você aqui. Obrigado, Leonardo. Acho que vocês me escutam bem, né? Muito bem. Ótimo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela abertura que a Smart está dando para um tema tão importante e tão em voga, que é o tema do crédito, né? Relacionado ao mundo imobiliário, especificamente o Home Equity. A ideia é a gente gastar um tempo aí para investir um tempo aí para explicar um pouco o que é o Home Equity hoje, como é que funciona, qual que é o modelo básico que a gente tem no Brasil, onde a gente está vendo a oportunidade de utilização do Home Equity e também responder as perguntas, é claro, de todos os ouvintes, de todos os participantes aí do painel. Bom, a ideia é, eu vou passar uma apresentação, Leonardo, acho que é relativamente rápida, só para dar uma visão do todo, e aí depois a gente abre para as perguntas e respostas. Deixa eu só... Com certeza, vamos lá. Só clicar aí no Share Screen, aí você vai clicar em cima da telinha e depois no Compartilhar. Aí já está aqui. Show. Entrando na tela. Só colocar a apresentação aí em tela cheia, Bruno. Aí eu vou sair, deixar você fazer essa apresentação introdutória e volto no final, então, com o questionamento da audiência. Combinadíssimo. Obrigado, Leonardo. Valeu. Bom, pessoal, bom dia. Vamos passar um pouco aí, falar um pouco da Credit Home, falar um pouco do mundo de Home Equity, tá? Para começar, falar um pouco do cenário de crédito, tá? Basicamente, vocês estão vendo aqui um slide que mostra a participação do financiamento imobiliário em relação ao PIB dos principais países e depois a participação do Home Equity em relação ao PIB dos principais países. O que isso representa? Isso mostra o quanto o Brasil ainda está longe de ser um país com participação relevante dos produtos de crédito com garantia imobiliária, tanto o financiamento imobiliário quanto o Home Equity. No caso do Home Equity, o caso é mais grave ainda, porque a gente tem 2 a 3% de participação do Home Equity no PIB, o que significa um potencial de crescer dezenas de vezes, né? Países desenvolvidos, a gente olha muito a Europa, a Ásia é muito desenvolvida no Home Equity, Estados Unidos tem participações basicamente em maioria acima de 30% do PIB, e que significa basicamente a população usando a base imobiliária como alavanca para construir processos de crédito de longo prazo baratos. E a gente ainda tem, fora essa questão do pouco uso, a gente ainda tem um desafio grande que é melhorar a experiência do cliente nessa jornada de tomada do crédito, e aí tem um papel um pouco das fintechs de melhorar essa relação, melhorar a experiência do cliente, reduzir o prazo e simplificar a vida no que tange ao Home Equity, tá? Bom, a Credit Home é uma plataforma digital de crédito imobiliário e Home Equity. A gente conecta clientes finais e parceiros, então a gente atende o cliente final, o usuário final que quer comprar um imóvel, quer tomar um Home Equity para esses produtos, e a gente atende imobiliárias, assessorias, incorporadores também, em todo o processo de facilitação também para o cliente buscar os seus produtos, os seus Home Equities. Na prática, a gente é uma plataforma multibanco, a gente tem todos os bancos, e a gente também tem o nosso próprio produto, a gente também tem a nossa própria SCD, a Sociedade de Crédito Direto, que é uma liberalidade que o Banco Central deu para algumas fintechs operarem produtos de crédito e de empréstimo, tá? Então, basicamente, a nossa linha é financiamento, Home Equity, portabilidade de compra garantida. Então, produtos para compra, a gente trabalha todos os bancos, e a ideia é produtos para troca, quem quer trocar de imóvel, mas vamos falar basicamente aqui do Home Equity. Então, só para quem não conhece ou não está familiarizado,
O home equity é um produto de crédito de uso livre, que pode ser usado por qualquer cliente que tem um imóvel. Então, a gente usa o imóvel como garantia para entregar um empréstimo de longo prazo, a gente chega em 20 anos, a juros baixos, a gente está falando de juros a partir de 0,85% ao mês, e usando até 50%, em alguns casos 60% do valor do imóvel para esse empréstimo, tá? Então é uma modalidade muito interessante, porque o imóvel como garantia acaba garantindo, acaba sendo um colateral importante para que a instituição financeira, seja o banco, seja a fintech, consiga entregar um crédito mais barato para esse cliente. A gente vai mostrar um pouco das comparações aí do que a gente vê no mercado de crédito pessoal, como esse crédito comparado aos mais de fato é barato. Na prática, esse é um processo bastante simples. O proprietário do imóvel, que coloca o imóvel como garantia, segue a vida normal com o imóvel, segue com a posse, segue morando no imóvel, pode alugar, pode trabalhar, não importa, não muda nada. A gente tem um processo bastante simples de análise de crédito e de análise de imóvel para garantir determinação do valor do empréstimo e do empréstimo em si. E a ideia é que esse seja um meio de você, proprietário de imóvel, levantar, se alavancar de forma muito positiva, barata e no longo prazo. É uma tendência que a gente vê que realmente vai crescer muito no Brasil. E aí, falando um pouquinho de taxa e mostrando um pouco o que acontece no Brasil, né? Eu comentei com vocês que hoje o home equity é disparado a opção mais barata de crédito de uso livre, a gente chama de crédito pessoal, tendo o imóvel como garantia. A gente tem taxas que começam em 0,85, ele gira entre 0,85 e 1,15, e aí a gente está falando de um juros entre 10% e 11% ao ano na média. Comparado com outras linhas de crédito, a gente tem um benefício muito grande. Quais são essas outras linhas de crédito? O Brasil ainda é um país e que a maioria do crédito ainda é crédito de curto prazo, até 3 anos. As carteiras de crédito no Brasil, que se formaram nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, eram carteiras de crédito de curto prazo. Isso significa que os grandes produtos que vieram comercializados como linhas de crédito no Brasil eram cheque especial, era empréstimo pessoal e era rotativo de cartão de crédito. Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2019, só entre cheque especial e rotativo de cartão de crédito, o Brasil, entre todas as instituições financeiras, originou na faixa de 55 bilhões de originações de crédito entre cheque especial e rotativo de cartão. E acima de 95% dessas transações a 3 dígitos de taxa. 150, 200, 300, tem casos até de 500% de taxa de juros ao ano. Esse ano o cenário não é muito diferente. A gente fez uma pesquisa recente, cheque especial continua perto de 3 dígitos, 75% ao ano. Empréstimo pessoal, crédito pessoal também, 86% ao ano de taxa de juros. E rotativo de cartão de crédito, 150% de taxa de juros ao ano, num país de Selic a 2%. O que acontece, gente? E aí é um ponto importante. O que a gente faz, obviamente, além de querer ganhar dinheiro e tal, é trabalhar muito a questão de educação financeira. É a questão de mudar o mindset do brasileiro, tirar essa compulsão que a gente tem de usar cheque especial, de fazer rotativo de cartão, de tomar crédito pessoal barato, caríssimo, mas fácil no curto prazo, e trocar pelo que a gente chama da alavancagem positiva que o mundo inteiro já faz. É uma alavancagem que você joga no longo prazo, tem taxa de juros barato, consegue construir um processo muito mais saudável de endividamento. Então, a gente está falando de diferenças aí de taxa de juros gritantes que vocês estão vendo aí na tela e que ainda acontecem no Brasil. Então, só para vocês, quem não entendeu, só para a gente falar dos números do ano passado, 55 bilhões em operações em 2019, entre cheque especial e rotativo de cartão, rodando a 3 dígitos de taxa de juros, 150% a 200%. Enquanto o home equity, ano passado, 2019, rodou 3 bilhões, 55 contra 3. 3 bilhões a 10, 12%, 55 bilhões a 150%. Tem alguma coisa errada, né? É o que a gente está tentando corrigir, que é abrir um pouco o mindset do brasileiro
sobre essa modalidade. A gente, falando um pouco dessa questão, uma das linhas de trabalho que a gente tem é, obviamente, a educação financeira e a conscientização da pessoa que está endividada em construir uma alavancagem mais saudável. Então, uma das atividades que a gente faz é a troca de dívidas. Você está endividado no curto prazo, cheque especial, cartão de crédito, tem outras dívidas. A gente pega essas dívidas, quita essas dívidas e faz uma dívida mais barata, muito mais saudável, de longo prazo, que organiza a tua vida financeira. Esse é um exemplo simples que a gente montou aí com dívidas que são bastante recorrentes aí na média populacional brasileira, que é a pessoa está endividada no crédito pessoal, ela tem o consignado, ela tem o cartão de crédito, ela tem o financiamento de veículo, ela tem outras dívidas, ela tem saldos dessas dívidas, nesse exemplo que a gente colocou, somam R$61 mil, ela paga uma parcela aí de R$2.800 e com taxa de juros na média de 4% a 5%, variando de 2,2% a 6,5% ao mês. Então, o que a gente faz? A gente faz a quitação dessa dívida, deixa ainda um saldo para a pessoa, a parcela dessa pessoa, que era de R$2.800, vira R$670. Quer dizer, ao invés dela realmente estar comprometendo a renda e estar todo mês sem capacidade de quitação desses saldos, então ela vai mantendo esses saldos do crédito pessoal, do cartão de crédito, de outras dívidas, porque ela é incapaz de quitar, a gente faz essa quitação e a gente cria uma parcela que é 20% da parcela antiga dessa pessoa, uma redução de mais de 75% da parcela e muito mais prazo para pagar. Isso é um pouco do conceito de uma das atividades que a gente faz. Uma outra frente que é super importante aqui no Home Equity, na Credit Home, é usar a linha de Home Equity para reforma. A gente não tem grandes players atuando como players no Brasil, como instituições no Brasil que fazem crédito e financiamento de reforma. A gente está vivendo um momento muito interessante que o brasileiro, nesse período de pandemia, olhou a questão da moradia, do morar de uma forma diferente e viu a necessidade real de transformar a sua habitação, a sua casa e conseguir fazer uma reforma. Está tendo um boom de reforma no Brasil. A gente está crescendo muito esse produto e é uma possibilidade de você organizar a sua reforma de uma vez só. O que a gente brinca é que o brasileiro costuma fazer reforma a vida inteira, né? Compra imóvel e vai fazendo a reforma de acordo com a capacidade de pagamento. Então ela reforma um cômodo, depois de 2 anos reforma o segundo, depois reforma o terceiro, vai para a cozinha, vai para a sala e ela fica anos fazendo reforma. A gente tem uma maneira que faz a reforma de uma vez, você economiza, você ganha velocidade na reforma e você tem uma linha de crédito barata para isso. Isso valoriza o teu imóvel, melhora o preço, se você quer vender ele, amplia a tua capacidade de venda, se você quer alugar, melhora infinitamente a tua capacidade de locação e, obviamente, você mora no imóvel, na casa ou no apartamento, que tem muito mais a ver com você. Então, essa é uma linha que é interessante, que a gente tem usado, que faz muito sentido e tem sido muito aplicada atualmente. Uma outra questão interessante do Home Equity, que eu queria reforçar com vocês, vou voltar aqui no slide, a gente usa o Home Equity num produto que chama Compra Garantida. Compra Garantida é um produto para troca. É basicamente um produto de um cliente que quer sair do imóvel A para o B, né? Isso está sendo muito comum também. Ele quer sair de um apartamento para uma casa, de um apartamento para uma cobertura, de 2 dormitórios para um de 3. Ele tem esse apartamento já, ele é dono de um imóvel, ele tem renda, mas ele não tem a entrada para o apartamento novo. Às vezes essa entrada pode ser de 20%, às vezes é de 25%, mas ele não tem a poupança, ele não tem dinheiro guardado suficiente para dar entrada nesse apartamento. Só que ele tem o imóvel atual. O que a gente faz é fazer um home equity do imóvel atual, mas um home equity especial, em que ele toma, vamos supor, 40% de crédito sobre esse imóvel, dá a entrada no imóvel futuro, financia, e a gente dá 3 anos para ele vender o imóvel atual dele. Para ele não tentar não ter problema na permuta, não vender um deságio muito grande, a gente dá 3 anos para vender imóvel. Nesses 3 anos, a gente dá um desconto de 80% na parcela desse home equity que ele tem. Então, ele vai ficar, por exemplo, nesse financiamento 1 ano, 1 ano e meio, 2, que acho que é o prazo em geral que as pessoas têm para fazer essa troca, essa transição e vender o imóvel antigo e vender num preço bom de mercado. Então, a gente está fazendo, no fundo, um empréstimo ponte usando o imóvel desse proprietário como parte
do pagamento da entrada, e a gente faz uma facilitação, que dá um desconto de 80% na parcela. Compra garantida é um produto que está fazendo um baita sucesso e tem sido muito interessante, de fato, porque ele traz uma condição diferente aí de posicionamento do home equity no mercado, tá? Que é um produto que a gente brinca para a troca. Uma outra coisa interessante do home equity, que eu comentei, mas eu queria reforçar, é que ele pode ser usado por todos os players imobiliários. O que significa todos os players imobiliários? Ele pode ser usado pelo corretor de imóveis. Eu vou passar aqui um pouco a apresentação para comentar de onde eu tenho. Ele pode ser trabalhado pelo corretor de imóveis que tem acesso a uma base de proprietários muito grande. E esses proprietários muitas vezes não querem necessariamente vender o imóvel. Muitas vezes o proprietário está precisando de dinheiro. Tem uma pesquisa aí que basicamente 25-30% dos proprietários de imóveis não querem de fato vender. Eles estão precisando de dinheiro. Então é uma necessidade diferente em relação à venda específica. E o home equity, ele de fato endereça esse tema. Na prática, o home equity garante que a pessoa tem acesso a crédito sem precisar vender o imóvel. Então, acho que é um ponto super importante da gente destacar, que a cadeia imobiliária pode ser beneficiada pelo home equity. O corretor tem mais um produto na mão para viabilizar uma transação imobiliária, eventualmente, como o home equity, viabilizar um cliente atual dele através de uma reforma, oferecendo uma reforma, e viabilizar o proprietário de imóvel que está pensando em colocar o imóvel à venda, mas no fundo está querendo levantar um dinheiro. Então também é mais uma possibilidade. As imobiliárias também se beneficiam muito do home equity nisso, em facilitar esse processo de troca, em ter mais um instrumento financeiro que pode ser oferecido para a sua base de clientes. Os incorporadores e as construtoras também estão usando muito o home equity no compra garantida na venda do estoque, que basicamente é o quê? O cliente está querendo comprar uma unidade em estoque, não tem entrada, mas ele já tem um imóvel, ele pode usar o home equity em cima do imóvel dele atual para levantar um valor de entrada para comprar esse imóvel no estoque do incorporador. É um pouco do compra garantida também. Usar a possibilidade desse proprietário de imóvel se alavancar positivamente para comprar um outro imóvel, o que tem sido cada vez mais recorrente. Com a história da queda das taxas de juros no Brasil, a redução do custo do financiamento imobiliário e do próprio home equity, os clientes, como um todo, estão buscando diversificação de investimento, diversificação do portfólio. Uma das coisas que está acontecendo é a migração para o mercado imobiliário. A gente comprando imóvel para revender, comprando para reformar e revender, comprando para alocação de curto prazo e de médio prazo, ou comprando como patrimônio, já imaginando uma potencial subida no valor dos imóveis. Isso é um movimento que está trazendo muito investidor no mercado desde o ano passado, desde 2019, mas está se intensificando esse ano, principalmente esse segundo semestre. Então a gente começa a ver o investidor também usando instrumentos, não só como crédito imobiliário tradicional, mas também como home equity, para se alavancar e para buscar formas de gerar crédito em cima das operações que ele quer fazer e em cima dos imóveis que ele tem. Então, é mais uma possibilidade. O que a gente imagina do home equity, já para fechar um pouco esse papo e abrir para as perguntas, é que é um produto que ele está se desenvolvendo e está melhorando muito. A gente imagina que, e a gente sabe, a gente é usuário de crédito de curto prazo no Brasil, né? A maioria de vocês que está escutando essa apresentação já usou em algum momento cheque especial, pode ter já feito rotativo, empréstimo com cartão de crédito, empréstimo pessoal, e a gente sabe quanto esses produtos desenvolveram no quesito facilidade de acesso e experiência. É muito fácil você contratar e acessar o cheque especial, muito fácil você fazer um rotativo de cartão. Isso é um mérito, basicamente, dos bancos brasileiros, que evoluíram muito as suas plataformas financeiras e geraram uma experiência muito fluida e muito rápida. Isso faz com que a gente, consumidor final, tenha essa possibilidade na nossa frente, com contratação imediata, que acaba gerando os números que eu comentei durante a apresentação. A gente tem que fazer a mesma coisa com o home equity. Home equity também tem que ser um produto muito fácil e rápido de contratar. Ele ainda não é até hoje. Apesar da gente já ter facilitado muito o processo de contratação do home equity, ele ainda é um produto que leva algumas semanas
desde o início até o desembolso do dinheiro. E a gente tem várias partes, a gente tem a análise de crédito, a gente tem a avaliação do imóvel, tem a documentação jurídica do proprietário do imóvel e do próprio tomador, né, que é a pessoa que a gente analisa, e tem a fase final, que é o cartório de registro de imóveis, que é necessário fazer o registro desse processo no cartório. Então, isso acaba sendo um fluxo longo. A gente está trabalhando muito para que esse fluxo seja realmente muito reduzido. A nossa ideia é que no próximo ano a gente já consiga ter um fluxo de poucos dias de contratação. E dando essa agilidade, a gente começa a ser competitivo para chegar em algum dia que a gente faça essa contratação praticamente online, real time, é o que a gente busca, chegar num momento que o home equity pode ser contratado através de um aplicativo do seu celular. A gente faz a análise de crédito online, a gente faz a avaliação de crédito do processo online, a gente faz o registro em cartório de forma pouco burocrática e esse processo ganha velocidade. A gente vai conseguir chegar nisso em algum tempo. E isso vai permitir com que o Brasil saia de um patamar de volume de contratação de 3 bi e meio ano para 10 vezes isso, 20 vezes isso em alguns anos. E essa transição do crédito de curto prazo muito caro e, de fato, perigoso para o consumidor brasileiro, saindo de uma crise esse ano, se endividar com custos tão altos, tanto do pessoa física quanto do pequeno e médio empresário, do empreendedor, que acaba se alavancando de forma muito custosa, transformar isso num processo mais simples, mais fluido, facilitado por fintechs e principalmente mais barato. Ele tem acesso a crédito barato, ele tem acesso a alavancagem saudável, reforçando aqui que eu sou um fã da alavancagem, quer dizer, você tomar crédito é positivo, você constrói tua vida pessoal, você constrói tua vida profissional, você constrói tua vida empresarial, você é um empreendedor, desde que você tenha um custo baixo, flexibilidade e tempo para você fazer a quitação desses empréstimos. Então, a gente está aí pregando, a gente está levantando essa bandeira da relevância do home equity, de quanto isso é importante não só para a cadeia imobiliária, mas para a economia brasileira como um todo e, de fato, começar essa transformação do modelo de crédito do Brasil, deixar de ser um modelo de curto prazo para ser um modelo de médio e longo prazo, que é um movimento super importante para a economia, para os principais setores, um dos principais beneficiados, sem dúvida nenhuma, é a cadeia imobiliária. Então, a gente está com essa bandeira e tá firme aí com esse propósito. A gente tem o home equity, de fato, como um dos principais produtos nossos, na nossa carteira. Estamos originando um volume bastante relevante de home equity hoje, e a gente acha que é um produto, de fato, que vai crescer dezenas de vezes, não é uma, duas, três vezes, dezenas de vezes nos próximos 3 a 5 anos. Então, fica aí o convite para todo mundo que está aí, o consumidor final, ou representando alguma instituição, conhecer o home equity e começar a entender um pouco dessa revolução que o home equity vai fazer na economia brasileira. Acho que a gente pode abrir aqui para perguntas, eu não sei se tem alguém aí com alguma pergunta específica, né, Léo? Vamos lá, Bruno. Tem sim. Antes de passar para as perguntas da audiência, Bruno, eu tenho uma pergunta minha aqui da Smarts. Você mencionou bastante sobre o crescimento do home equity nos próximos anos, né? Ganhar volume, ganhar adesão e conhecimento por parte das pessoas também. Recentemente, os grandes bancos anunciaram que vão entrar com força no mercado de home equity. E a minha dúvida, na verdade, minha curiosidade é saber como que você, aí dentro, né, vocês, fintechs, têm observado esse movimento. É claro que isso tende a ajudar, porque vai dar um volume muito grande, as pessoas vão passar a conhecer muito mais a operação, mas ao mesmo tempo a gente sabe, me perdoe se tem algum banco aqui nos assistindo, eu vi que tinha o Itaú acompanhando a gente aqui, mas a gente sabe que operações com taxas menores não são a prioridade dos grandes bancos, né? Então, até que ponto vocês estão avaliando que isso é positivo, que isso é negativo, por parte das fintechs? Ótima pergunta, Léo. Isso é muito positivo. Quando você está num movimento muito incipiente ainda, como o home equity do Brasil se apresenta hoje, é fundamental
que grandes players puxem esse movimento, ajudem a puxar esse movimento, porque eles acessam, eles impactam uma base muito grande de clientes. Então, a criação da consciência, primeiro, a criação da consciência de que existe o produto Home Equity, de que a educação financeira é uma parte importante do papel dos bancos junto aos seus clientes, e principalmente trazer produtos mais baratos, é um papel fundamental dos grandes bancos de varejo. E você já deu a resposta porque os bancos de varejo não aceleraram esse produto até hoje. Porque não era interessante, porque ele tinha produtos na prateleira com spreads 10, 20, 50 vezes maiores do que o Home Equity. Então, existia um risco de canibalização do cheque especial, do cartão de crédito, do crédito pessoal, se ele trouxesse o Home Equity de forma muito agressiva no passado. Só que não tem outro caminho hoje. O Home Equity é um produto que é tão maduro e tão relevante no resto do mundo, e à medida que a população brasileira mude de patamar em relação à educação financeira, conscientização do uso de dinheiro, é necessária a introdução do Home Equity em todas as linhas dos principais bancos hoje que acessam a base de clientes bancarizados brasileiros. Então, é um caminho sem volta. Os bancos começaram, eu acho super positivo, porque ganha musculatura no movimento de divulgar o Home Equity, e a briga vai ser, de fato, por quem é mais competente. Quem é mais competente em chegar nesse cliente, em apresentar as melhores condições, em fazer um processo seja, como eu comentei, fluido, rápido, eficiente, interessante, e que traga um bom processo, uma boa experiência de contratação e um cycle time curto, né? O timing curto. Não adianta a gente demorar 2, 3 meses para entregar um produto de Home Equity. Não funciona. Normalmente o cliente que quer um crédito pessoal, o Home Equity, ele está com algum nível de pressa, ele tem velocidade, ele tem que tomar uma decisão ou para o negócio dele ou para a vida particular dele. Então, a exigência de ter uma velocidade é importante. Mas a gente vê de forma super positiva, e de fato isso tem acontecido, e a gente acha que vai ser um mercado que vai ter vários players, e é um mercado saudável. O mercado que tem 4, 5 players não é saudável. O crédito imobiliário, por exemplo, é um mercado que tem 4, 5 players, só tem os grandes bancos. O Home Equity, ele começa a atrair os grandes bancos e as fintechs. Então, aí a gente tem um componente de competição, que a gente tem uma dezena de players trabalhando, e que aí sim a gente tem muitas opções para o cliente, a briga por competição por taxa fica boa, todo mundo tenta, de fato, construir plataformas mais eficientes e que vai ganhar quem tiver a melhor experiência e o melhor custo final para o cliente. Tá? Perfeito. Legal, Bruno. Tem uma pergunta do Almir aqui. Na verdade, eu vou fazer a do César antes. O César tem participado bastante com a gente aqui ativamente durante todo o encontro. Vou deixar do Almir para daqui a pouco. São boas perguntas. Ele questiona para você como funciona a operação de uma transação de Home Equity. Tem uma plataforma, um portal específico? Ou funciona de uma forma tradicional? Boa pergunta. A gente tem uma plataforma, a gente faz. Então, eu convido você, por exemplo, a entrar no site da Credihome, credihome.com.br. No caso do Home Equity, é importante que você já tenha um imóvel definido que vai ser usado como, entre aspas, colateral, como garantia. Se você já tiver esse imóvel definido, você vai preencher 6, 7 dados pessoais teus. A gente faz a análise em real time, através das suas informações pessoais, basicamente CPF. Então, a gente já faz uma análise de crédito em real time online. Se você conseguir colocar os dados do imóvel, que é o endereço completo, o tipo de imóvel e tal, então são mais 6, 7 informações, a gente também faz uma avaliação remota do teu imóvel, e a gente consegue hoje entregar uma carta de crédito online, real time, se você fizer o preenchimento completo, que a gente faz análise tanto do imóvel quanto da garantia. Uma coisa importante aqui é que o mundo do Home Equity é o mundo do imóvel que tem uma garantia por trás. Então, é fundamental você ter os dados do imóvel, que a gente vai analisar esse imóvel da mesma forma como a gente analisa o mutuário. A gente vai dar um score para esse imóvel, a gente vai dar uma nota para esse imóvel, que é o quanto esse imóvel, qual a qualidade desse imóvel e qual a liquidez desse imóvel. Isso vira uma nota que eu somo junto da nota, que é o score do mutuário, do cliente, no caso, e essas duas notas compõem o score, que é a nota da operação, que a gente dá o go ou não go. Não, tá ok, vamos em frente, você tem o crédito aprovado, vamos começar a contratação. Então, eu tenho uma plataforma por trás que já faz isso. A gente avançou muito em tecnologia na parte de crédito, que é todo o modelo de algoritmo
de análise de crédito, que a gente usa várias estruturas de bancos de dados por trás, que nos alimentam sobre esse mutuário, e um modelo de AVM, que é o Automated Value Model, que ajuda no processo de avaliação remota. Então, no primeiro momento, eu não preciso fazer a avaliação do imóvel, a gente faz a avaliação remota, gera a escoragem do imóvel, eu consigo te responder em real time, online, se você pode ter essa carta de crédito ou não. Então, convido aí no site da Credit Home a fazer isso. Se você não tiver, se você tiver uma dificuldade de fazer isso ou algum problema, a gente pode colocar alguém para te contatar e te auxiliar nisso, tirar todas as dúvidas. Também através do site você consegue acesso e contatar a gente, tá? Mas muito interessante a pergunta. Legal, Bruno. Imagino que esse score, né, que de certa forma é uma avaliação de risco do imóvel, também impacte na taxa, ou eu estou errado? Boa pergunta, sim, impacta. A variação de taxa é exatamente em função disso, da escoragem. Scores mais altos alcançam a menor taxa nossa, no caso do Home Equity 0,85, e a gente, dependendo do score, se ele não for tão bom, a gente acaba usando taxas um pouco superiores. Então tem uma correlação do score com a taxa. Legal. Agora sim, vamos para a pergunta do Almir. Ele questiona, inclusive saiu uma lei recentemente sobre isso, tenho certeza que o Bruno vai mencionar sobre isso. Se é possível colocar o mesmo imóvel como garantia em mais de uma operação. Legal, Almir, muito boa pergunta. Vou explicar isso com calma para ver se vocês podem entender. Hoje, não é possível você fazer uma segunda alienação fiduciária no mesmo imóvel. Isso não, a legislação brasileira não permite. Então, se você tem um imóvel financiado no Itaú, no Bradesco, Santander, na Caixa, não importa qual imóvel, eu não posso fazer, ele está ativo, esse financiamento está ativo, eu não posso fazer uma segunda alienação fiduciária, que é fazer um home equity em cima desse imóvel. Mas eu posso quitar esse financiamento, e aí você fica livre desse ônus, esse financiamento não tem mais alienação fiduciária depois da quitação, e eu aplico uma nova alienação fiduciária para o home equity. Isso pode fazer. Mas a segunda alienação fiduciária não é possível ainda no Brasil. Mas o que aconteceu? O Banco Central fez uma liberalidade que é o seguinte: para quem tem financiamento imobiliário ativo, então eu contratei um financiamento imobiliário lá em 2015, contratei R$300 mil, e eu estou pagando meu financiamento, hoje, em 2020, eu tenho um saldo de R$200 mil. Nesse caso, para os clientes que têm financiamentos imobiliários ativos, o Banco Central fez uma liberalidade que é o saldo que você já pagou do seu financiamento. Nesse exemplo que eu dei, é de R$100 mil, então eu já paguei R$100 mil entre 2015 e 2020, hoje, pode ser usado para você tomar um home equity na mesma taxa que seu contrato de financiamento imobiliário existe hoje. Então, se eu tenho um financiamento imobiliário ativo, com taxa de 9% ao ano, dando um exemplo, e o meu financiamento era de R$300 mil, e é 200 hoje, então eu já paguei 100, eu posso tomar mais R$100 mil na mesma taxa de juros de 9% para um home equity de um crédito de uso pessoal. Então, eu vou receber esse dinheiro, meu contrato volta a ter R$300 mil de saldo, eu vou receber esse dinheiro, vou usar esse dinheiro da forma que for mais conveniente para mim. Então, isso saiu, é super recente, os bancos ainda estão se estruturando para soltar isso, ainda não está ativo, nenhum banco ainda está soltando esse produto, mas deve soltar agora até o mês de novembro, a gente deve ter novidade, os bancos realmente começando a realizar essas operações, que são, de fato, interessantes para quem, obviamente, precisar de dinheiro e já tiver um financiamento ativo, vai poder usar uma parte desse saldo aí para tomar um crédito adicional. E, obviamente, a gente vê uma postura muito positiva, principalmente do Banco Central, em trazer uma melhoria nesse ambiente do mundo de crédito imobiliário home equity, no que tange a redução de burocracia, melhoria do processo jurídico que está por trás da contratação dos financiamentos. Assim, tiver uma agenda muito interessante, que pode trazer muitos benefícios, vai ajudar muito num dos grandes entraves do home equity, que é, de fato, a redução da burocracia para a constituição da alienação fiduciária e da contratação. Opa, eu estava no mudo aqui. Bruno, obrigado pela última resposta. E o Roberto complementou com mais duas
duas perguntas aqui, dois questionamentos. Ele quer saber se o imóvel tem que ter certidão de ônus negativa e caso o imóvel tenha débitos, eu não posso tomar o crédito e sanar esses débitos? Ótima pergunta, Roberto. Eu não tenho a gente não tem uma. Sim, a resposta é sim. Teoricamente, você tem que estar com o imóvel sem débito, mas a gente analisa sim a situação de cada imóvel. Então, de repente, se esse volume de débito não for tão grande e couber no financiamento, dá para você realmente tomar uma parte desse crédito para quitar esse débito. A gente já amarra uma parte do saldo que você vai receber para a quitação desse débito e para sanar qualquer questão em relação a algum débito desse imóvel. Então, sim, é possível estruturar, mas isso vai depender, primeiro, do volume de débito que você tem, do tamanho dessa questão em termos financeiros e da tua capacidade de pagamento disso. E o saldo que você pode receber vai ser suficiente para quitar. Lembrando que não é só o imóvel, não é só você ter um imóvel que garante que você vai ter o crédito. Você precisa comprovar que você vai ter renda suficiente, você, junto com o cônjuge, você pode compor renda com outras pessoas, mas que vocês vão ter capacidade de quitação desse financiamento de home equity no tempo. Então, uma condição é o imóvel, mas a segunda condição eu quero tomar R$200 mil, então vai ser uma parcela de R$1.500. Você tem que mostrar que você tem condição de quitar mensalmente esses R$1.500 e que isso não vai comprometer mais do que normalmente 1/3 da sua renda. Então, esse é um pouco do conceito que o mercado usa, que a gente usa, mas que a gente é super flexível em analisar situações desse tipo, como você está comentando. Então, é interessante sim, tá? Legal, eu imagino que isso influencia também na escoragem do imóvel, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele perguntou aqui, eu não sei se você vai ter a resposta exata, né? Imagino que não, mas ele perguntou no chat qual o percentual do débito, agradeceu também a resposta e perguntou se a renda pode ser de terceiros. A renda pode ser de terceiros em duas situações. Primeiro, se esse terceiro participa do contrato, ele pode compor renda com vocês, com certeza pode. Então, por exemplo, no modelo do Home Equity da Credit Home, a gente pode compor renda com 5 proponentes. A gente permite a composição de renda com 5 proponentes, não necessariamente familiares. Então, você pode trazer, obviamente, familiar, irmão, tio, pai, mãe, filho, e você pode trazer um amigo, um investidor junto para compor renda, e que a gente faz essa análise conjunta e faz. Então, sim, é possível. Segundo ponto, a gente não tem um percentual definido, mas assim, basicamente, com certeza, isso não pode ser mais que 50% do valor imóvel, porque esse é o limite, normalmente, de empréstimo do home equity. A gente empresta, normalmente, até 50% do valor imóvel. Logo, basicamente, como maneira geral, esses débitos têm que estar inferiores a 50% do valor imóvel. Legal, Bruno. Bastante perguntas. E para encerrar, então, eu deixei a pergunta do Bruno por último, porque eu acho que vai bastante em linha com o perfil das pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, que são incorporadoras, construtoras, loteadoras, enfim. Então, o Bruno Rodrigues colocou aqui, ó, pelo que eu entendi, isso se aplica à pessoa física. Existe operação de home equity para PJ? Exemplo, incorporadora toma crédito com essas taxas, colocando os imóveis em estoque como garantia. Bruno, boa pergunta. Sim, existe. Eu não quis dar muito foco nisso hoje, eu estava olhando mais um pouco perto, mas sim, existe. A gente tem estruturado o produto de home equity exatamente para PJ. As taxas são basicamente as mesmas que eu comentei aqui, a faixa de 0,85 a 1,15. A gente pode fazer desde uma unidade específica até fazer o giro de estoque como um todo, usando um volume maior de unidades para ter um montante maior. No caso do home equity, é o modelo que eu comentei aqui. Você vai ter parcelas fixas no tempo e você pode tomar esse dinheiro. No caso do giro de estoque, que é uma operação de funding para incorporador que a gente tem, você pode fazer o pagamento de acordo com a velocidade de venda do seu estoque. Isso é muito interessante, porque na prática você vai acompanhando o teu fluxo de caixa com a velocidade de venda no tempo. Você tomou um empréstimo agora em outubro, em novembro você não teve venda, você não paga nada. Você vai pagar em dezembro, você voltou a ter venda, e mesmo assim de acordo com a tua velocidade. Então, é um produto que a gente acabou de lançar para o mundo PJ esse segundo semestre de 2020. Então, acabou de sair do forno,
mas que tá com apelo muito interessante e pode ser muito bacana para o incorporador. Legal, fica então o recado aí para todos os incorporadores, construtores que estão nos assistindo. E caso não tenha interesse, claro, entre em contato com a gente faz a ponte com o Bruno, ou entre em contato diretamente com o Bruno. Vou pedir para a produção na sequência também deixar o e-mail do Bruno aqui no chat, para que vocês contactem ele caso tenham curiosidade, tenham dúvidas, interesse, Claro. estabelecer uma relação aí. Bruno, eu vou agradecer a sua presença. Várias perguntas, realmente o tema é bastante pertinente, gera ainda muitas dúvidas, né? Como você disse no começo, o processo ainda é de educar o mercado, o volume de operações já tem crescido brutalmente, mas ainda estamos nesse processo de educar o mercado, então agradeço a presença sua aqui. O nosso papel aqui da Smarts realmente é esse, nada mais do que isso, é educar o pessoal e conectar você, que é uma referência no assunto, a essa audiência super qualificada, super segmentada que está aqui. Então, obrigado pela presença. E assim como o Marcos no último painel, eu convido a todos que estão assistindo que assistam a entrevista do Bruno também. O Bruno fez uma entrevista com a Capitalis, com o Gabriel Gianni, se eu não estou enganado, né, Bruno? Isso mesmo. Muito legal, ele detalhou um pouco mais sobre a operação da Credit Home, ele trouxe alguns produtos que eles têm oferecido para o mercado imobiliário. Então, assim como eu disse no último painel do Marcos, entrem no Smarts Play ou entrem nas nossas redes sociais, no Instagram, tá lá a fotinha do Bruno, lá com uma das frases que ele disse nessa entrevista, que foi bem bacana também, repercutiu bastante bem internamente aqui no mercado, enfim. Então, convido todo mundo que também continue o bate-papo, continue o processo de educação sobre Home Equity assistindo essa entrevista do Bruno com a Capitalis lá no nosso canal. Bruno, obrigado pela presença, viu? Excelente, Léo. Obrigado vocês todos que assistiram. Um prazer grande estar aqui para falar de um tema que eu sou apaixonado